dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Gostaria de agradecer o Rafael pelo convite de fazer parte desse time, pelo convite dessa palestra, que é um tema realmente, para mim, muito importante. Eu tenho estudado há algum tempo já a programação fetal. Espero que eu possa trazer para vocês aqui conhecimento novo e esclarecer algumas dúvidas que possam surgir. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente ter atenção que muitos dos nossos colegas, principalmente na faculdade, os professores em geral, pesquisam sobre vacas, né, sobre nutrição de vacas. E agora, com a Altacria, a gente está tendo aí um grande incentivo para a gente estudar mais sobre as bezerras. E muito está sendo falado aqui hoje, amanhã também, sobre a criação de bezerras. No entanto, existe algo que acontece antes mesmo dessa bezerra estar vindo aí ao mundo, que é a programação fetal, que muita gente ainda não sabe o que é e não sabe quais são os problemas que podem estar causando para o futuro da bezerra, da novilha e das vacas. Então, o objetivo aqui é hoje apresentar isso para vocês. Esse aqui são capas das principais revistas aí do mundo, não são revistas científicas, mas são revistas que trazem temas polêmicos. Da década de 90, aonde já tinha-se a preocupação em entender como que, no caso aqui para ser humano, né, como que a maneira como a mãe se cuida durante a gestação poderia estar influenciando no desenvolvimento do feto, nesse caso, o feto humano. Então, aqui nessa primeira capa, chama-se a atenção para a questão da obesidade da mãe, problema de câncer, de ataque do coração desse feto, que quando for nascer, né, dessa criança, pode ser aumentado de acordo com algumas ações que a mãe toma durante a gravidez. Né? Isso na década de 90. Mas aqui eram só suposições, porque a gente não tinha ainda pesquisa científica nessa linha. Então, vocês imaginam, na década de 90, pouco se sabia sobre essa questão em seres humanos. Imagine, então, para animais, né? Para vacas. Muito menos. Então, é algo relativamente novo aí. Essa aqui é uma capa da revista Time, que pergunta, né, como que os primeiros 9 meses modulam o resto da nossa vida aqui do ser humano. Então, seria uma nova ciência para estar avaliando, para estar estudando a origem fetal. Então, o que eu trago para vocês aqui, para a maioria vai ser novo, e eu espero esclarecer, então, até o final dessa apresentação. Primeiro, é uma definição, né? O que é programação fetal? Então, para mim, programação fetal são os acontecimentos antes e durante a gestação que podem afetar a vida produtiva e ou reprodutiva do recém-nascido. Então, antes mesmo de virar um feto, antes mesmo de ser um embrião, algumas decisões que a gente toma na fazenda podem estar influenciando no futuro dessa bezerra, que vai continuar ainda como novilha e permanece como vaca. Então, a gente tem que o manejo da vaca gestante pode trazer alterações irreversíveis na cria, focando na cria aqui, que é o nosso tema de hoje. Por que é importante? O que pode causar, então, se a gente não tomar os cuidados devidos? Pode comprometer a concepção. Então, você quer ter um feto, antes disso é o embrião, mas dependendo das ações que você toma, a concepção pode ser prejudicada. Segundo, pode comprometer o crescimento da bezerra e da novilha. Então, aqui é um exemplo muito clássico para bovinos de corte, que não é o nosso foco, mas acontece muito com corte. Geralmente, quando a vaca fica gestante, ela não fica no melhor pasto. Quando o produtor consegue emprenhar uma vaca Nelore, por exemplo, muitos colocam num pasto ruim. E esse pasto ruim não vai estar trazendo para essa vaca e para o desenvolvimento do feto os nutrientes importantes para a formação das fibras musculares, por exemplo. Então, você pode ter um bezerro que nasce com um peso normal. Lá para a Nelore, uns 32, 33 quilos. Não afetou o peso, só que o número de fibras musculares foi afetado. E aí você vai ter na sua fazenda um bezerro, um animal refúgio, um animal que não cresce, que não ganha peso. Porque durante um período de gestação da vaca, faltou nutrientes para esse animal passar os nutrientes para o bezerro, ou melhor, para o feto e depois para o bezerro. Para a vaca de leite, isso quase não acontece. É o contrário, a gente vê muita vaca gorda na fazenda. Então, lá na UFV, a gente tem uma fazenda experimental com 1.500 litros de leite, produção diária, e o nosso maior desafio é controlar o score corporal da vaca, porque as vacas engordam muito, né, ficam confinadas, então esse é um manejo que a gente tem que cuidar. Terceiro, pode prejudicar a reprodução da novilha e da vaca.
Esse talvez seja o ponto principal da palestra. Eu vou mostrar para vocês dados que comprovam que a vaca gorda ela vai gerar uma bezerra com problemas reprodutivos. Ela já nasce com problema. E ela vai ter um desafio muito grande na vida dela em conseguir emprenhar várias vezes durante a sua vida produtiva. Pode prejudicar a produção de leite. Então, a gente está muito focado em pesquisar hoje a nutrição da vaca, só que se você não cuidar lá na fase fetal, essa vaca pode ter um prejuízo na sua produção oriundo da fase fetal. E também a composição do leite. O que pode estar causando tudo isso? Mastite. A mastite, durante a gestação, ou até mesmo um pouquinho antes da vaca estar emprenhando, pode prejudicar tudo isso que eu falei. Vou mostrar para vocês mais para frente. O sêmen, esse aqui realmente é um tópico que causa muito burburinho. Porque a gente tem pesquisas recentes, que eu vou também mostrar, que apresenta dados onde o uso de sêmen sexado pode estar trazendo alguns desafios, né, nesse futuro da bezerra e futuro da vaca. O método reprodutivo, inseminação artificial, TE, FIV, nutrição materna, que é o meu foco de estudo. Então, na UFV, é o que eu mais estudo hoje, o que a gente mais trabalha. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em programação fetal, a gente está falando de encontrar diferenças no feto. Já imaginaram como que é um estudo desses? A gente precisa abater a vaca. Abater a vaca gestante. Então, a Mariana está ali, né? Ela acompanhou parte desses experimentos. Graças à Embrapa, então, agradecimento já à Embrapa, Mariana, a gente conseguiu conduzir vários estudos nessa linha, porque a gente realmente precisou abater vaca gestante. Programação fetal é isso. É você entender como que algo está influenciando no desenvolvimento do feto. Só que você precisa abater essa vaca em momentos diferentes para avaliar isso. Então, é algo extremamente caro, muito caro. Um experimento com 60 vacas abatidas, que foi o que a gente conduziu, só de vaca foram R$300 mil. Então, é algo realmente muito caro que a gente tem que fazer, tentando aproveitar o máximo possível. E o resfriamento no pré-parto. Também é algo que pode estar influenciando muito aí a programação desse feto, já na fase final, perto do parto. Então, só para contextualizar aí vocês, a gestação de uma vaca, ela compreende em torno de 9 meses, um pouquinho mais que isso, aonde a gente tem o útero materno, como um dos principais órgãos aí, durante esse período, e a placenta, que é o órgão transitório. Então, na verdade, quando a gente avalia a programação fetal, a gente não avalia apenas o feto. A gente avalia alterações no útero, na placenta e também nos líquidos fetais. Então, tudo isso será abordado. Essa figura, eu vou gastar um tempinho a mais nela, porque eu acho que ela tem uma importância muito grande para entender muita coisa de restrição nutricional na gestação. Como acontece, então, pessoal? A gestação da vaca, então, tem mais ou menos aí 9 meses e meio. Então, a gente tem aqui a concepção, momento 0, até mais ou menos 2 meses com estágio embrionário. Nessa fase, começa a miogênese primária. Miogênese, pessoal, é a formação de células musculares, de fibras musculares. Então, quando o animal nasce, ele nasce com um número de células já definidos. Então, um rato, um elefante, o ser humano, a vaca, ela já vai nascer com esse número definido. Se você não alimentar a vaca direito durante esse período aqui, ó, de 0 até 3 meses de gestação, você pode comprometer o desenvolvimento de células musculares. Então, lembra quando a gente vai fazer cálculo para a vaca? Que a gente usa o NRC, né? O NRC diz para a gente que a exigência para a gestação, quando que ela começa? Alguém lembra aí? A partir de 189 dias, 190 dias. Então, a gente começa a considerar importante só nesse período. Começa a contabilizar que há exigência para a gestação muito tarde. Enquanto que a gente pode ver aqui que a miogênese primária já acontece bem antes. Depois, a gente tem a miogênese secundária, dos 3 meses, mais ou menos, até os 7 meses de gestação. Essas duas miogêneses estão acontecendo antes ou depois desse período que o NRC compreende como importante? Bem antes.
E aí, como é que vocês estão agindo com isso? Há essa preocupação? Alguém se preocupa? Não, a gente não considera isso a mais. Então, a gente está preocupado com o quê? Com a vaca gestante. E se a gente, então, não fornecer nutrientes para que ocorra essa formação de células musculares, o animal ele vai nascer com o mesmo peso, muitos experimentos mostram isso, no entanto, com um número de células musculares menor. O animal vai ganhar mais peso ou menos peso? Menos peso. Aí você não entende, né? Por que a novilha não está, por que a bezerra não está vingando? Por que a novilha não está ganhando peso? Possivelmente pode ter corrido um problema aqui. E aí a gente tem a hipertrofia muscular. Então, acredito que alguns de vocês costumam ir para a academia, malhar um pouquinho, né? Quando vocês vão para a academia, vocês vão ganhar o quê? Massa muscular. É hipertrofia. Porque o número de células musculares já está definido. Então, agora vai aumentar o tamanho da célula. E esse tamanho de célula, ele começa aqui ó, com 6 meses, que a gente realmente vê o quê? O feto aumentando de peso. O útero gravídico ficando mais pesado. É aqui que a gente começa a se preocupar com o NRC. Quando fala para a gente que a exigência de gestação da vaca só é importante a partir de 190 dias. Aí até na hora de me chamar, ali a moça disse que eu também trabalho na elaboração do BR Leite. Mariana também está junto, né, Mariana? E a gente já tem dados novos sobre isso. Porque o NRC está antigo, né, gente? 2001, está bem ultrapassado. Esses experimentos de gestação do NRC aconteceram na década de 50. Então, a vaca daquela época não é mais a vaca de hoje, mudou muita coisa. E era com N muito pequeno. E eu respeito, obviamente, todos aqueles criadores de raça, holandês, girolando, enfim, todos têm sua importância. Mas muitos estudos que a gente conduz é com gado girolando. Então, o BR Leite está voltado para isso. E a gente está identificando que não é com 190 dias que começa a ter importância. É bem antes. E assim a gente consegue, então, fornecer uma dieta adequada para evitar que não ocorra a miogênese primária. Ou seja, a miogênese primária e secundária devem acontecer de forma adequada. E depois a gente tem a questão da adipogênese, que é de menor importância para gado de leite. Ela é mais importante para gado de corte. Como ocorre a distribuição dos nutrientes na circulação da vaca? Então, o que é mais importante para uma vaca gestante? O mais importante é ela se manter viva. Ou seja, os nutrientes eles são primariamente destinados para o cérebro. O animal tem que se manter vivo. Depois, em segundo lugar, para a placenta e para o feto. E só, então, para o osso, músculo e gordura da vaca. Então, se você formular uma dieta com menos nutrientes, ela vai conseguir fazer uma adaptação dentro de um limite. Tá? O que seria uma restrição nutricional? Então, se a gente voltar aqui, ó, o que pode causar esse prejuízo na miogênese? Falta de comida. Quando a gente trabalha com a mantença do animal, pensando numa novilha aqui, ou, não é o foco, mas só para exemplificar, na vaca de corte, ela ganha pouco peso, ela mantém o peso, até perde peso. No gado de leite, isso não acontece com tanta frequência, a gente sabe disso. Tá? Então, por isso que o problema no leite é a vaca gorda, que vai ser o foco principal. Se eu traçar uma linha do tempo da gestação, para vocês contextualizarem tudo isso, talvez fique até mais fácil de entender. Por quê? Na concepção, a gente tem alguns fatores que podem estar prejudicando essa vaca estar emprenhando, lá no começo. São mastite, nutrição do macho, semissexado e reprodução in vitro. A gente sabe que a questão do semissexado é importante. A gente tem, na fazenda da UFV, um rebanho de 150 animais, a gente recomenda, tá? A gente tem um programa de extensão na UFV que a gente atende 27 produtores. A gente recomenda, só que é importante frisar esse acontecimento aí para a gente rever algumas coisas. Com 3 meses, se faltar nutriente para a vaca, restrição nutricional prejudica a formação de fibras. Até os 7 meses, mesma coisa, se faltar comida, prejudica a formação de fibras musculares. Nos 9 meses e meio, no final da gestação, a gente tem o resfriamento das vacas, influenciando de forma positiva.
E, durante todo esse tempo, a gente vai ter alimentação em excesso, mastite ocorrendo durante a gestação, nível de produção de leite da vaca, podendo comprometer a programação fetal. Então, esses são os fatores que podem estar atuando na programação fetal. Vamos começar com a mastite, então. Todo mundo sabe que é um grande problema, né? Eu diria que, em questão de sanidade da fazenda, ao meu ver, seria o principal. E aqui é interessante, porque esse estudo ele contabilizou 280 mil dados. Então, assim, se isso aqui não for confiável, né, Rafael? Não sei mais o que é. Durante 7 anos de análise. Pensando em emprenhar a vaca. Tá? Nesse caso, ele considerou mastite algo que, para mim, não é, porque ele avaliou CCS. Então, assim, 150 mil de CCS para ele já era mastite. Foi essa a definição feita nesse estudo. É um estudo no Irã, tá, gente? Esse não é um estudo norte-americano. O próximo, eu vou mostrar o estudo norte-americano. Então, para ele, aquelas vacas, então, sadias, com menos de 150 mil de CCS, tiveram uma maior taxa de concepção, próximo de 40%. As vacas que tinham mastite subclínica, ou seja, acima de 150 mil, ele caracterizou como vacas que foram curadas, vacas que eram um caso novo, ou então um caso complicado, um caso crônico. A gente observa uma diminuição na taxa de concepção. Então, já começou aí o problema. Aí ele considerou níveis de mastite. Mastite leve, moderada e alta. Então, a leve para ele era os 150 mil, tá, gente? Moderada, uns 200, alta, 350. Era isso que era mastite subclínica para ele. Então, quando a gente vê os níveis, a gente observa que, mesmo na mastite leve, que para a gente aqui, que algumas pessoas que trabalham com qualidade do leite nem consideraria mastite, né, 150 mil, sem gruma, obviamente, o efeito é muito grande, de 40% para 32% na taxa de concepção. Qual que é a possível explicação disso tudo? Então, essa mastite subclínica, com CCS acima de 150 mil, ela traria atraso na ovulação e problema na produção de hormônios esteroides. Então, esse foi o encontrado. Nutrição do macho. A gente só foca na fêmea, né? Realmente é o principal. Mas a forma como a gente nutre o macho pode estar prejudicando na produção de esperma, na qualidade espermática e na saúde da cria. Esse aqui é um trabalho publicado na Nature, que mostra que aqueles machos que tinham falta de vitaminas e minerais apresentavam prejuízos quanto a isso. Então, está aqui, né? The Bad Dad Factor. Então, é bem chocante. Não foi eu que fiz essa foto, obviamente. Eu achei isso na internet. Mas é algo que, para o ser humano, já é falado. Né? E essa revista não é tão nova assim. Já tem mais de 10 anos que está circulando. Então, existe um efeito do macho, aqui do homem, né? Mas para a gente o que importa aqui é o touro, no caso. Semissexado. Então, esse aqui realmente é um assunto que a gente precisa até debater mais um pouco. Novamente, eu recomendo o uso, a gente usa muito na UFV. Só que esse estudo de 2016, ele demonstrou uma redução no vigor de bezerras ao nascimento com o uso de semissexado. Então, assim, algo preocupante, porque é uma evolução muito grande da semissexado. Né, para aqueles que querem vender fêmeas, querem aumentar o seu rebanho, enfim. O que eles avaliaram? Taxa de concepção. Convencional, sexado. O N também é interessante. Foram 2.000 novilhas aí para o convencional e 1.000 para o semissexado. Então, uma diminuição de 55 para 44. O período de gestação não tem alteração alguma. O peso ao nascimento. A gente tem bezerros mais leves com semissexado. Vigor da bezerra, que é avaliado por um score de vitalidade de 1 a 5. Menor vitalidade. Natimorto, aumenta a porcentagem de natimorto. E partos gemelares, uma diminuição. Então, esse foi um primeiro achado, né, que leva a gente a ter várias pulgas atrás da orelha. Mas aí esse estudo, realmente, é o que me chama um pouco mais a atenção. Porque foi um estudo que levou as vacas, essas bezerras que nasceram, a se tornarem vacas. Ou seja, um estudo de longo prazo. E nesse estudo, então, ele está avaliando aqui o fenótipo
pós-natal de vacas leiteiras, que ele seria alterado pela produção de embriões in vitro usando sêmen sexado. Então, assim, né? In vitro, FIV, sêmen sexado, a gente sabe que é uma grande evolução, mas vamos entender esses problemas. Então, aqui é a forma como a fêmea foi emprenhada pode influenciar na produção e sobrevivência das futuras bezerras. O que foi feito? Comparou a inseminação artificial com FIV, sêmen convencional, FIV, sêmen sexado e transferência de embrião. Ou seja, só tinha sêmen sexado naquela FIV. Okay? O restante era sêmen convencional. O que foi o achado desse estudo? Que quando se usou FIV e sêmen sexado, as bezerras tiveram maior peso ao nascimento. Uma menor produção de leite, corrigida para 305 dias, com menor gordura e menor proteína. Então, isso é algo preocupante, que nos leva a pensar como que está sendo feita esse processo de sexagem. O que é envolvido nisso? Aonde que a gente pode melhorar para que isso não aconteça? Então, esse estudo usou 4.000 vacas, inclusive tem um pesquisador da Embrapa, Juiz de Fora, envolvido nesse trabalho, mas ele foi conduzido nos Estados Unidos, com vacas americanas. Então, eram 1.000 vacas para cada tratamento. Acho também que a gente tem que confiar nesse trabalho. Aqui a taxa de mortalidade, mostrando que a taxa de mortalidade é maior também para FIV com sêmen sexado, cerca de 9%, 10%. Valores próximos à outra cria, né, Rafael? Então, assim, está um pouco assustado com os valores, mas é mais ou menos isso mesmo. Dá para melhorar, com certeza tem que melhorar. Mas ali próximo de 10% até 180 dias. Tá? Por que isso acontece? Bem, a explicação é a seguinte, que durante o processo de sexagem do sêmen, ele ocorre pelo método de citrometria de fluxo. Nesse método, a marcação no DNA, junto com a exposição ao laser e uma manipulação intensa. Ou seja, a integridade da célula espermática ela pode estar sendo danificada. E a conclusão do trabalho é bem simples. Olha, o problema é esse, isso está acontecendo, a gente não vai deixar de usar, de maneira alguma, mas algo precisa ser melhorado. Então, aqui é só mais ou menos para vocês entenderem que o material genético da fêmea é um pouquinho mais pesado, por isso que é possível separar o cromossomo X do Y. Então, é um processo que envolve muita manipulação, marcação a laser, exposição a esse DNA. Reprodução in vitro. A gente tem evoluído muito, tá? Só que a gente, dependendo do meio como isso acontece, porque a gente precisa substituir o natural pelo artificial, dependendo desse meio, a gente pode ter alguns problemas com essa bezerra, com esse feto que vai estar vingando. Porque os nutrientes, as moléculas regulatórias, os íons e os gases dissolvidos e o substrato encontrado de forma natural, eles são substituídos por uma cultura artificial. E, dependendo desse meio dessa cultura, pode estar ocorrendo, então, um crescimento placentário alterado e um crescimento fetal anormal, como muitos trabalhos já destacaram. Perda embrionária, morbidade, mortalidade pós-natal, parto prematuro, bezerros muito grandes. E a gente, no Brasil, tem um impacto muito grande, né? Porque, de acordo com alguns dos maiores especialistas que eu conversei, até liguei para tirar essa dúvida, porque eu não achei esse dado oficial, cerca de 80% da reprodução in vitro do mundo ocorre no Brasil. Me corrija se eu estiver errada com essa informação. Eu peguei com alguns especialistas na área, não é um dado oficial. Tá? Mas, ou seja, no Brasil a gente faz bastante. Então, tem que ter um cuidado a mais com isso daí, realmente. Isso porque, pessoal, não vou entrar no mérito detalhado, mas muito que acontece é lá no DNA. Então, o nosso DNA ele pode ser alterado, alguns trechos, Então, quando ocorre a transcrição do DNA para RNA, já então houve uma diferença do que deveria ser, e para a tradução da proteína, que é o que interessa também. Então, essa manipulação toda que a gente está fazendo está alterando a expressão gênica. Alguns genes eu mostro para vocês ainda nessa apresentação. Então, a gente tem que pequenos embriões tomam grandes decisões. Por quê? Uma restrição proteica, antes mesmo da implantação, aqui falando na mãe, pode ocasionar problemas cardiovasculares, metabólicos e comportamentais em fêmeas.
Então, vejam bem, a gente está aqui para discutir cria, né? E agora a gente ainda não tem nenhum feto. Tudo que a gente falou são iniciativas, são decisões antes de ter o feto. Voltando aqui para essa figura, então, que para mim é de grande importância. Antes da concepção, a gente tem vários pontos a elucidar, a entender melhor, para não comprometer essa vaca no futuro. Vamos para a nutrição materna agora. Bem, se o desenvolvimento fetal for prejudicado, se você errar na nutrição da vaca, ou com mais comida, menos comida, ou com mais energia, menos, ou mais proteína, enfim, isso pode ocasionar alterações irreversíveis para esse feto. Então, o bezerro vai nascer já com uma programação definida durante esses 9 meses e meio. Como, por exemplo, um menor crescimento muscular, ou uma menor capacidade de absorção intestinal. O intestino pode ser alterado também, com o prejuízo aí para o desempenho desse animal. Eu vou dar para vocês 2 situações. Tá? A primeira situação, situação 1, é uma vaca gestante que você alimenta ela moderadamente. O que é isso? Para um ganho de 200 gramas por dia. A segunda situação é quando você faz uma dieta sem controle. Sabe quando você chega no outro dia para fazer score de coxo e parece que brotou comida? De tanta comida que você põe para a vaca? Bem, ela vai ganhar peso, principalmente se ela for uma vaca girolando. A gente tem muita dificuldade de manter score corporal de vaca girolando. Então, a pergunta é, em qual dessas 2 situações o feto vai se desenvolver mais? Na que você dá muita comida para a vaca ou naquela que você dá a comida que ela precisa? Bem, para ajudar, então, o que seria essa vaca gorda, né? Aqui nessa primeira foto, seria, então, essa vaca de score corporal 275 passando para 3, que é o que a gente trabalha na UFV. Ou então, com uma vaca de score 3, chegando ao final da gestação com score de 4,25. Então, essas são as 2 situações que você vai trabalhar. Ou você controla o ganho, ou você deixa o ganho à vontade. Então, relembrando, o NRC ele considera que há exigência para a gestação só a partir de 190 dias. Então, antes disso, a exigência aqui em energia, em MHK, ó, ela é 0, é zerada. Então, é assim que você está trabalhando, é dessa forma. A partir daqui, você começa a considerar alguma exigência. E, para a gente exemplificar, uma vaca de 500 quilos, ela tem uma exigência em energia em 8,5 de megacal por dia, que seria aproximadamente 90% da exigência aqui ao final da gestação. Então, ao final da gestação, de repente, a NRC fala, não, agora realmente precisa de muita energia. Isso vale para proteína, minerais, vitaminas. Tá? Só que, por outro lado, você encontra isso daqui, uma redução no consumo de matéria seca. Porque o útero gravídico está aumentando de tamanho. Então, está crescendo feto, líquidos, placenta, o próprio útero, chegando a pesar todo esse conjunto no final da uma gestação, 80, 90 quilos. Então, esse espaço que o rumen tinha para caber comida, ele não tem mais. Porque agora uma outra estrutura ganhou espaço. E também questões hormonais relacionadas principalmente ao final da gestação, como o aumento de estrógeno, por exemplo, ajudam a diminuir aqui o consumo. Então, como que você vai lidar com isso? Alta demanda, pouco consumo. Então, vamos lá, né? Para falar de desenvolvimento fetal, a gente tem que entender o que a gente vai olhar, né? Que é o quê? É só o peso do feto? Eu falei para vocês que, às vezes, o bezerro, a bezerra, nasce com o mesmo peso. Mas um vai se desenvolver mais do que o outro. Então, o peso não é nada. É o tamanho? Tamanho não é documento, não é mesmo? Então, na verdade, também não. É o desenvolvimento do músculo? É. É o desenvolvimento, é o peso dos órgãos? Sim. É o desenvolvimento do intestino? Também. Principalmente para bezerro leiteiro, que precisa de imunoglobulina. Então, com um intestino menos desenvolvido, com o intestino com uma menor altura de vilosidades, isso pode trazer prejuízo para esse animal. É o sistema reprodutor prejudicado? A gente só se preocupa com a reprodução quando a novilha está pesando 330 quilos, né? Você começa a pensar ali. Mas, na verdade, o que você faz com a mãe dela durante a gestação já pode definir o futuro reprodutivo tanto da fêmea como do macho. E também a glândula mamária dessa bezerra, desse feto que vai virar bezerra.
Então, quando eu mostrei para vocês aquelas duas situações, da vaca gorda e da vaca magra, essas duas opções foram dadas. Se você escolher um ou outro aqui, tanto faz para o peso. O peso desse feto, ele não é alterado. Então, quando a gente abate vaca de 140 dias de prenhez, 200 dias, 240, ou mais para o finalzinho, 270, a gente não vê diferença nenhuma para o peso. Se os fetos fossem mais pesados, a gente poderia, então, imaginar o quê? Que as bezerras também seriam mais pesadas e que poderia ter uma maior produção de leite. Bem, esse estudo é bem antigo, mas ele mostra que possivelmente. Tá? Então, uma relação aqui de produção de leite corrigida para 305 dias e o peso ao nascimento, mostrando que existe uma relação. Então, se eu tivesse efeito para aquilo ali, para o peso do nascimento, eu poderia me preocupar com a produção de leite. Nesse caso, dar mais comida ou menos comida para aquela vaca não alterou em nada. Para o tamanho desse bezerro, desse feto, também não muda. Essas duas alimentações, duas dietas, com o mesmo tamanho fetal. Desenvolvimento muscular. Então, o que a gente quer? A gente quer fibra muscular. Está aqui, ó. Da onde que vem essa fibra muscular? De células-tronco. Então, na fase fetal, o feto tem muitas células-tronco. E ocorre uma diferenciação do que vai se formar aqui para fibras musculares, para células satélites, que quando o animal precisar de mais fibras musculares, pós o nascimento, essas células satélites podem virar fibra muscular, ou então adipócitos marrom, que cuidam principalmente da questão de conforto térmico do recém-nascido. Então, dependendo da forma que a gente alimenta a vaca, poderia-se mudar esse tipo de produção. Nesse caso, para essa situação que eu dei para vocês, vaca gorda e vaca magra, não muda nada. Tá? Muda se a vaca estiver passando fome. Muda se a vaca estiver perdendo peso. Mas para gado de leite, onde a vaca geralmente está gorda, e a gente se preocupa com isso, não tem nenhum problema. A gente avaliou vários marcadores genéticos, fomos, então, lá na raiz da questão, né, no DNA desse animal, e vimos que aqueles genes não foram alterados. Também contamos o número de células musculares ao nascimento, não tem nenhuma diferença. Para a questão de células de gordura e para a questão de fibroblastos, que é o colágeno, menos importante para gado de leite, também não tem nenhuma diferença. Então, quando a gente avalia o músculo de forma geral, tanto faz dar muita comida para a vaca ou pouca comida. Ou melhor, a comida que ela merece, que não causa nenhum prejuízo para as células musculares, células adipócitas e para o colágeno desse animal. E para os órgãos? Então, imagina, né? Qual que é a importância de ter um rumen maior? De ter um abomaso maior? Será que isso é importante ao nascimento? Possivelmente seria importante. O que a gente faz, então? A gente abate essas vacas gestantes, coleta esses fetos, abrimos os fetos, tiramos todos os órgãos, como está ilustrado nessa foto aqui, ó. Esse aqui é de um feto de 140 dias. A gente separa tudo e pesa. Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Não mudou nada, gente. Até agora, a vaca gorda, claro que é ruim para ela, obviamente. Não é o tópico de hoje falar sobre isso. Essa vaca gorda vai ter mais problemas metabólicos, isso está claro. A gente quer entender para o feto o que acontece. Para o intestino. Será que se eu abrir o intestino, medir o intestino do feto, avaliar o peso desse intestino, será que eu vou encontrar diferença pela nutrição da mãe? Bem, para a vaca de corte, sim. Vaca de corte com restrição nutricional, o intestino é prejudicado. O que vai acontecer? Menos intestino, menos absorção de imunoglobulina, o bezerro vai estar mais eficiente, visto que até 15 dias de vida seria a principal proteção do animal, as imunoglobulinas. Mas para leite, essa vaca gorda não causou nenhum problema para o intestino. Então, a gente mediu o intestino, pesou, abriu, vimos toda a área dele e não encontramos nenhuma diferença. Tá, mas e as vilosidades? Porque, na verdade, o que manda no intestino é a velocidade. O tamanho pode não alterar, o peso, mas se a altura de velocidade for maior, aí poderia dar alguma influência. A gente avaliou a altura de velocidade em jejum no ilho.
que é o que mais importa, né? E vimos que, próximo do parto, com 268 dias de gestação, a altura é a mesma. Mas, lá no começo, não era. No começo da vida do feto, aquela vaca que comia mais tinha feto com uma altura de velocidade maior. E quando a gente já viu isso, já nos preocupamos, né? Porque se esse problema continuasse, poderia ser um problema. Apesar de que esse aqui é a alimentação adequada. Esse moderado, essa altura, é o adequado para a vaca. Ou seja, deveria ser adequado para o bezerro também. Então, aqui seria um a mais. Então, um desenvolvimento a mais nesse animal. Mas, no final, foi a mesma coisa. Aqui é que está o problema. Porque vocês estão até desanimados, né? Mas, poxa, nada influencia? Não, influencia. Então, como o experimento, né, matar 60 vacas gestantes é muito caro, a gente foi além. A gente pegou e coletou os folículos da fêmea. Folículos primordiais, folículos primários, folículos pré-antrais e folículos antrais. Aqui que foi a grande surpresa. Porque a vaca gorda vai ter filha com menos folículo. A vaca gorda vai ter filha com menos folículos primordiais, que é o que a gente quer. Então, a fêmea já nasce com o número certo de folículos. A vida reprodutiva dela está definida ali. Se algo acontecer na gestação que interferir, isso, acabou. Ela nasceu, não vai brotar folículo dela. E a diferença é muito grande. Por quê? Para a vaca gorda, a filha dela tem 220 folículos. Para a vaca alimentada corretamente, tem 330. Aí você tem uma super vaca, você cruzou com um super touro, você tirou uma super filha na sua cabeça. Aí você quer explorar ela, né? De forma reprodutiva. Embrião, folículo, enfim. Ela não tem. Não tem, você tem por que explicar isso? Não tem. Mas a explicação possivelmente pode ter vindo aí. Porque a vaca obesa, ela causa alteração negativa em genes relacionados à produção de folículos. E aqui eu não coloquei os nomes dos genes para não dificultar para vocês. Mas a gente não só contou os folículos, a gente também avaliou os genes que estão relacionados com a produção deles. Tá? Então, está aqui as fotos que a gente tirou. Essa aqui é uma vaca gorda. Essa vaca gorda, ela vai ter filha com muitos folículos antrais. São folículos numa fase de desenvolvimento um pouquinho mais avançada. Enquanto que a vaca que você dá a comida que ela merece, precisa, ela vai ter filhas com mais folículos primordiais, que é o que a gente quer. Tá? E para o macho? Será que para o macho também altera? O que a gente avaliou no macho? Cordões seminíferos. A gente avaliou a percentagem dos cordões seminíferos com interstício, que é o que preenche o testículo do animal. E a gente encontrou que a vaca gorda vai ter filhos com menos cordões seminíferos, em percentagem. Então, pensando, né, de repente o produtor quer tirar um macho para mandar para uma central, para vender sêmen, e aí quer dar muita comida para a mãe dele, porque acha que isso que vai fazer bem para a mãe dele, dar muita comida, deixar essa vaca gorda, bonita, né? Mas não é bem assim. Deixar a mãe dele gorda vai ser ruim para o reprodutivo desse macho. A gente também avaliou aqui o diâmetro do cordão seminífero, também foi prejudicado, e o comprimento dos cordões seminíferos, também prejudicado. Como que acontece em relação aos cordões seminíferos? Por que ele é importante? Porque eles serão responsáveis pela produção de células pré-Sertoli. E essas células pré-Sertoli, elas vão definir o tamanho do testículo e a produção de esperma. Então, vacas obesas causam alterações negativas em genes relacionados à produção de hormônios esteroides ou da esteroidogênese. Então, vaca gorda terá filhas e filhos com reprodutivo possivelmente bem prejudicado. Aonde está a explicação disso tudo? Vamos ainda tentar encontrar o porquê das coisas. Está na placenta. A placenta é o órgão transitório. O útero não muda, mas a placenta muda. Então, a placenta de uma vaca gorda para de crescer. Aqui, ó, no final da gestação, a gente tem aqui essa barra em cinza, que é a placenta da vaca magra. Continua crescendo. Ué, o feto não está crescendo? Ela precisa acompanhar o crescimento.
No entanto, da vaca gorda parou de crescer. E isso prejudicou alguma coisa. Vamos entender o quê? Placentoma. Então, placentoma é como se fosse uma bolacha, né? É a junção da carúncula com o cotilédone, é responsável ali pela passagem dos nutrientes da mãe para o filho. Quando a vaca está gorda, ela vai ter uma placenta menor e também vai ter um menor número de placentomas. Então, mesmo que ela coma muito, que ela tenha muito nutriente para passar para o feto, não vai passar. Por quê? A transmissão de passagem está prejudicada. Então, a gente tem esse resumo aqui, que dieta em excesso, vaca gorda, vai ter mais gordura depositada, todos os órgãos dela são maiores, tudo cresce, rumen, retículo, maso, da vaca, tá, gente? Só que a placenta é menor. E, por outro lado, a gente tem uma dieta moderada. A dieta moderada, eu vou atender a mantença do animal, vou atender o que o animal precisa. Dessa forma, eu tenho menos gordura depositada, órgãos da vaca mais leves, como tem que ser, mesmo porque, se eu aumento o peso dos órgãos, eu aumento a exigência de mantença do animal, o que sai caro. E a placenta é maior. E por que isso acontece? Acontece porque, para crescer placenta, precisa de 2 hormônios, IGF-1 e IGF-2. Só que não só o hormônio, precisa dos receptores. E na placenta da vaca gorda, o número de receptores de IGF-1 é menor, assim como para IGF-2. Então, a gente pode concluir que, mesmo tendo esses hormônios, não tem os receptores. Por isso que a placenta para de crescer. Além disso, a gente tem a produção de citocinas. Começando a complicar um pouquinho, mas já vou melhorar para vocês, tá, gente? As citocinas são produzidas quando a vaca fica gorda. A placenta da vaca, gorda, está cheia de gordura também. E há a produção de citocinas que podem estar entrando na circulação do fetal, indo para o feto e prejudicando o reprodutivo desse feto, alterando negativamente na expressão daqueles genes de interesse para a reprodução. Ou então, a gente também pode concluir da seguinte forma, que fêmeas obesas têm uma queda do crescimento placentário, uma menor vascularização, menos placentoma também, transportam menos nutrientes e têm estresse oxidativo. Ou seja, a placenta é como se fosse celulite. É uma inflamação da gordura. Aqui estaria acontecendo a mesma coisa. A placenta da vaca está tendo um processo inflamatório pelo acúmulo de gordura. Status da vaca. Bem, a gente sempre tem uma vaca, ou a gente quer, né, ter uma vaca prenha em lactação. Óbvio. Então, dependendo se tem ou não lactação junto com a gestação, isso pode alterar o desenvolvimento do feto. Dependendo do nível de produção da vaca, também altera. E de ocorrência de mastite durante a gestação. Porque lá no começo, era mastite para a vaca emprenhar, era na concepção. Agora, no decorrer da gestação da vaca. Então, esses 3 processos, durante a embriogênese, podem prejudicar o desenvolvimento do feto e, futuramente, da bezerra. Esse estudo avaliou 40 mil vacas. Nesse caso, quando a gente tem fêmeas oriundas de vacas que estão lactando, que é óbvio que a gente quer isso, só que tem-se um preço. O preço para a produção de leite é pequena, porque só produz 52 quilos a menos na lactação. Isso é nada. Mas o problema maior seria em dias em lactação, que cai 16 dias. Então, se a média era 305 menos 16 dias dessa vaca dando leite. E esse leite tem menos gordura e menos proteína. Então, aquele produtor que recebe por qualidade, esse produtor pode ter esse problema. No entanto, que é algo que a gente não tem como resolver. Porque a vaca, óbvio que a gente quer ela gestante dando leite. E também foi concluído que, quanto maior for a produção de leite dessa vaca, maior será o efeito negativo na programação fetal. Então, às vezes, você tem uma filha de uma vaca muito boa. Só que você fez várias coisas durante todo esse processo de concepção, nutrição fetal, e essa filha não é tão boa como a mãe. E você não entende o motivo. Todos esses são motivos possíveis. Então, se essa vaca é muito boa em leite, ela precisa de muitos nutrientes para a lactação. E isso compromete, de certa forma, os nutrientes que são transferidos para o feto durante toda a gestação.
E, para terminar essa parte do status da vaca, foi concluído que vacas com mastite subclínica, e aqui eu quero chamar a atenção para o que ele considerou mastite subclínica, foram vacas com CCS alta, acima de 400 mil, que está uma coisa um pouco mais próxima da realidade. Lá na UFV, a gente considera 250 para cima mastite subclínica. Aqui ele considerou 400. Essas vacas, então, que têm mastite subclínica, durante a gestação, as suas filhas terão uma lactação mais curta em 11 dias. E o resfriamento da vaca. Então, agora você já cuidou de tudo isso que foi comentado, tomou as suas precauções, suas decisões, e agora você tem a opção de resfriar essa vaca ou não. Então, esse estudo aqui, de 2016, na Dairy Science, ele mostra que as filhas das vacas resfriadas ganham mais peso até os 12 meses de idade. Então, em a barra preta é a vaca que foi resfriada no período seco, e a barra em branco é que são as vacas em estresse térmico. Então, a gente consegue ter nessas filhas um ganho de peso maior e possivelmente uma redução na idade da cobertura desse animal, diminuindo aí a idade ao primeiro parto. Mas o que mais chama a atenção não é nem tanto o ganho, e sim a produção de leite a mais. Então, esse aqui é até um gráfico que eu roubei do Rafael, que ele mandou para o grupo do Alta Cria, que ele mostra aí, né, ele traduziu para a gente, obviamente, né, Rafael, que essa vaca que foi resfriada, ela vai ter filhas que produzem, em média, 5 quilos a mais de leite do que as filhas das vacas em estresse térmico. E o Rafael mostrou para vocês que, nos dados do Alta Cria, cerca de 50% das vacas são resfriadas no pré-parto. Não quer dizer que as outras 50% não passam não por estresse térmico. Mas se a gente avaliar que nas melhores fazendas do Brasil, em gado de leite, possivelmente estão aqui no Alta Cria, a gente vê um aumento, obviamente, porque até tempos atrás não se falava nesse assunto, e possivelmente uma tendência a aumentar ainda mais a questão de resfriar vacas no pré-parto, muito por causa desse ganho a mais em produção de leite. Então, a gente tem que cuidar não só em resfriar a vaca em lactação. Então, a vaca está indo para a ordenha, você faz uma estrutura muito legal como essa, e tem que fazer mesmo, né, obviamente. Ou então, durante o trato da vaca, a vaca vai para o coxo e é resfriada, a vaca em lactação. A gente tem que cuidar também da vaca seca. Por quê? Se a gente cuidar do resfriamento da vaca seca, a gente tem um aumento no crescimento mamário dessas filhas, a vaca mantém o consumo de matéria seca, que é um grande desafio, porque a gente viu que nos últimos dias da gestação o consumo cai, devido ao tamanho do útero gravídico que aumenta, e também aumenta o status imune da vaca. Então, essas são as possíveis explicações do porquê as filhas terão 5 quilos a mais de leite durante mais ou menos 300 dias. Né? Então, aqui na mesma fazenda, essa aqui são as vacas secas. São as vacas secas no pré-parto. Então, ele investiu muito na instalação para as vacas serem resfriadas antes da ordenha, investiu bastante nas vacas serem resfriadas durante o trato, que é ótimo, obviamente, mas as vacas no pré-parto, elas ficam realmente sem nenhum tipo de proteção ao estresse térmico. Então, possivelmente, ele poderia estar ganhando mais aqui, explorando mais o potencial das filhas que vão nascer. Então, só para fazer uma conta rápida, nesse estudo, foram 35 semanas, o que dá 245 dias. E tem um ganho a mais em produção de leite das filhas em 1.225 litros por lactação. Então, se você multiplicar, é claro que ela vai comer mais, né? Porque não tem como ela produzir mais sem comer mais. Ela vai consumir um pouco mais. Só que você tem um ganho a mais para ser explorado. E esse ganho possivelmente paga a conta de você instalar um sistema de resfriamento no pré-parto. Então, como mensagens finais, eu deixo para vocês que a programação fetal ela envolve vários fatores, como tipo de reprodução, uso de sêmen sexado convencional, nutrição do pai e, principalmente, a nutrição da mãe e o estresse térmico. Em relação ao sêmen sexado, eu deixo bem claro que não deve parar de ser usado, mas a técnica para produzi-lo deve ser revista, porque a manipulação está muito intensa, muito agressiva, algo de ruim está acontecendo com a célula espermática.
FIV, a gente está tendo muitos avanços reprodutivos. E também tivemos muitos avanços na FIV, só que ainda mais temos que evoluir nisso. Nutrição materna, essa aqui, se você exagerar, então, no ganho de peso da mãe, você vai trazer um efeito negativo na reprodução da prole, tanto da fêmea como do macho, se a vaca aí estiver obesa, né, com aquele score corporal que foi apresentado. Você pode passar? Aí, obrigada. E o estresse térmico tem um grande potencial para potencializar a produção futura desses animais. Então, essas são as mensagens finais. Gostaria só de fazer os últimos agradecimentos, para encerrar dentro do tempo. Então, eu quero agradecer a Universidade Federal de Viçosa, a FAPEMIG e CNPq, que são os órgãos de pesquisa que financiam essas pesquisas, e aí um agradecimento especial à Embrapa, que nos cede os animais, dá todo o suporte que a gente precisa, a UEPGL, que é a Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gado de Leite da UFV, e a Família do Leite, que é o nosso programa de extensão, que tenta levar para os produtores tudo o que é pesquisado, discutido. A gente tem uma aluna da Família do Leite aqui, a Kellen, que está atendendo, está no 6º período da faculdade, está atendendo várias propriedades no programa, e ela trabalhou muito comigo no estábulo, com o setor cria, foi um grande destaque nosso, por isso que eu a trouxe aqui, inclusive, e tudo o que é feito aqui no Alta Cria, a gente tenta passar para produtores de 200, 300, 400 litros. Eu sei que esse não é o perfil dos produtores do programa, mas é o perfil muito grande, inclusive, dos produtores do Brasil. E esse programa tenta aí chegar mais próximo desses produtores e levar para eles também tudo o que é possível do que a gente discute aqui nesses dias. Muito obrigada.